que é liberdade? O que é a verdadeira liberdade? Quando pensamos em liberdade, logo associamos com o direito de se fazer o que quiser, ou com realização de desejos, com o direito de escolha, com autodomínio, com ser dono da própria vida. Mas será que isso é liberdade? Será que isso é a verdadeira liberdade? Se fosse assim, se o indivíduo livre fosse aquele que tivesse o direito de fazer o que quiser, então não seria possível, não existiria liberdade, e portanto nenhum indivíduo seria livre. E por que isso? Pois bem, vejamos. Essa liberdade, essa suposta liberdade, ela viola um princípio básico da filosofia, que é aquele que diz que o direito de uma pessoa termina quando começa o direito de outra pessoa, ou então a liberdade de uma pessoa termina quando começa a liberdade de outra pessoa. Então é necessário haver uma liberdade limitada. Por exemplo, um homem que desejasse ter todas as mulheres que quisesse como escravas sexuais. Com certeza, uma dessas mulheres que ele iria escolher não iria desejar a mesma coisa que ele, e logo, um ou outro não seria livre. Então, esse é um exemplo bem banal, assim, mas que expressa bem esse princípio, né, da liberdade. A não ser que as pessoas se isolassem completamente da sociedade, dos outros indivíduos, né, das outras pessoas, a liberdade como esse conceito anterior não é possível. E como não é possível, né, ou quase impossível, viver isoladamente, longe de pessoas, é necessário nós pensarmos em uma liberdade que seja possível dentro de uma sociedade. E essa liberdade seria possível com a criação de regras, de leis, de limitações. Mas aí surge a questão: será que essa não seria uma liberdade condicionada? Será que isso é liberdade? O que é a verdadeira liberdade, afinal? Para mim, a verdadeira liberdade significa você ter o direito de escolher conscientemente. Um indivíduo exerce sua liberdade quando ele escolhe entre algo conscientemente. E isso é diferente de realização de desejos ou de fazer o que quiser. Porque, olha que óbvio, nós só podemos escolher alguma coisa se tiverem opções para a gente escolher. A gente só pode escolher a alternativa B se tiver a alternativa A, C, D, não é verdade? Então, se um indivíduo escolhe realizar os seus desejos só porque desejou, sem ter pensado em outra possibilidade, então ele não fez uma escolha consciente. Na verdade, ele nem fez uma escolha. Então, ele não está sendo livre, mas simplesmente está sendo aprisionado. Aprisionado porque se eu ajo de acordo com os meus desejos apenas porque desejei, então eu estou sendo obediente aos meus desejos, ao meu corpo, aos meus sentimentos, a mim mesma. Um exemplo: uma pessoa que está deprimida, ela tem um forte desejo de ficar o dia inteiro em uma cama, deitada, sem fazer nada, porque realmente esse é um sintoma de uma pessoa deprimida. E se ela ceder a esse desejo, ela estaria sendo livre? É claro que não. Ela só estaria sendo mais aprisionada ainda pela depressão e não estaria sendo livre, muito pelo contrário, né? Então esse é um exemplo de que os desejos, né, a realização dos desejos não significa liberdade. É como se a pessoa estivesse obedecendo a si mesma, e qualquer forma de obediência vai contrária, vai antemão à liberdade. Muitas pessoas pensam que a obrigação está relacionada apenas a terceiros, a outras pessoas. Mas não é só o Estado, ou como dizia Foucault, os hospitais e as escolas que aprisionam e cerceiam a liberdade. O próprio indivíduo também faz isso. Como diz o professor Mário em um vídeo dele, aquele que realiza todos os desejos não é livre, porque se torna escravo dos seus desejos. Desejo também é vício, e toda forma de vício, de dependência, não é liberdade, e vai contra a liberdade, como eu já disse. Um exemplo é a liberdade sexual. Muitas pessoas dizem que são livres, tendo vários relacionamentos, e o contrário, ou seja, você ser fiel, né, estar em um relacionamento com uma só pessoa, estar em um namoro, um casamento, ou mesmo ser casto, né? Essa é uma forma de aprisionamento, a pessoa não se sente livre. E ela só se sente livre, né, tendo vários relacionamentos. Mas será que isso é verdade? Será que isso não é só uma ilusão de liberdade? Porque essa pessoa, na verdade, ela tem um vício, ela está sendo viciada nos próprios desejos. E isso não é liberdade. Outro exemplo ainda é o consumo de drogas, que também é um vício, também é uma dependência e também é contrário à liberdade.
Ou então o consumismo exacerbado, que também é um vício, uma dependência de consumir para ser feliz, que também vai antemão à liberdade. Raramente isso é uma escolha consciente. Se é uma escolha, né? Então, na verdade, isso é somente uma ilusão de liberdade e não a liberdade verdadeira. A liberdade verdadeira está no distanciamento dos vícios e na aproximação do indivíduo com o seu próprio eu. Portanto, a liberdade está relacionada com a escolha consciente. E como qualquer escolha, há suas consequências. Escolha traz consigo necessariamente consequências, e quem responde por essas consequências é a liberdade. É como se fosse um vício. A escolha, a liberdade traz escolhas, a escolha traz consequências, e consequências traz liberdade. É como se fosse realmente um ciclo vicioso: liberdade, escolha, consequência, liberdade, e etc. A liberdade, ela está relacionada sim com o indivíduo, mas como nós não podemos viver sozinhos, como nós estamos em meio a várias outras pessoas, é preciso que a liberdade seja limitada para que haja afinal a liberdade. É necessário um equilíbrio da liberdade para que não haja nenhum totalitarismo, uma ditadura, mas também nenhuma anarquia. Infelizmente, se vê que houveram e ainda há sociedades em que realmente não existe liberdade, em que o Estado, o governo, não deixa o indivíduo escolher, o aprisiona, faz com que ele tenha que obedecer, né, ao governo, aos poderosos, à elite. Então isso é realmente triste. E voltando àquela pergunta lá do início, será que o que nós temos não é uma liberdade condicionada? Bom, em exceção a esses extremos, eu acho que nós, aqui no Brasil, né, temos uma liberdade, porque a liberdade não é o direito de se fazer o que quiser, mas é o direito de fazer uma escolha consciente. Talvez você não possa escolher entre certas opções, então não é uma liberdade tanta liberdade assim como nós desejamos, e dentro desse conceito, mas ainda é uma liberdade, e uma liberdade, né, que não significa libertinagem. Nós precisamos entender que nós não podemos escolher certas alternativas, porque essas alternativas ferem o direito de outro indivíduo fazer certas alternativas, impossibilitando esse outro indivíduo. E isso não é limitar a liberdade, pois como diz Olavo, uma liberdade limitada seria um poder ilimitado. Um questionamento é se a liberdade é possível. Bom, eu acredito que a liberdade seja sim possível, porque como nós já vimos, né, a liberdade precisa de certas limitações. E isso é sim possível. Nós podemos ver atualmente que existem contextos, lugares que são mais livres que outros. Por exemplo, o Ocidente com o Estado Islâmico, né? O Ocidente é muito mais livre. As mulheres ocidentais são muito mais livres. Eu acredito que a liberdade não só existe, como ela é algo natural, porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Nós somos seres naturalmente livres, nós podemos fazer escolhas e nós respondemos por essas escolhas através da liberdade, respondemos às consequências, né? Através da liberdade. Então, eu acredito que nós somos seres naturalmente livres e que a liberdade existe, seja em um aspecto mais abstrato, talvez. Resumindo tudo que eu disse até agora, aqui neste vídeo, a liberdade, um aspecto mais filosófico, é a escolha consciente. E em um aspecto mais prático, a liberdade é o direito de fazer uma escolha conscientemente. Depois desse vídeo, de ter explicado o que, ao meu ver, é a liberdade, eu espero que tenha ficado claro, explícito, a minha visão mais conservadora. Porque eu fiz em um último vídeo, né, falando sobre liberdade, igualdade, equidade, justiça, e depois daquele vídeo, nos comentários, apareceram pessoas dizendo que, na verdade, eu não era conservadora, eu era libertária, liberal, anarcocapitalista. Mas eu achei que tinha ficado claro que aquele vídeo era uma questão econômica, apenas econômica, né? Era restritamente econômica. Então esse vídeo já foi diferente, eu falei sobre a liberdade em um sentido moral, um sentido mais social. Então essa é a diferença, né? Quero deixar mais uma mensagem para vocês. Não se esqueçam que o tempo é inimigo da liberdade. O tempo ele pode nos aprisionar se nós não cuidarmos de nós mesmos. Então reserve um tempo para você e cuide de você. Dessa forma, você vai estar exercendo sua liberdade também.